Hoje eu falarei os 6 principais motivos pelos quais a sua dor não melhora com o uso de medicamentos. Eu sou André Mansano, especialista no tratamento de dores crônicas. O primeiro motivo, e até bastante óbvio, é o erro na dose da medicação. Então, alguns medicamentos nós começamos com doses baixas, até para minimizar o surgimento de efeitos colaterais. Mas nós devemos, caso a dor não melhore, aumentar as doses gradativamente. Então, por exemplo, a pregabalina, que é um anticonvulsivante utilizado para dor crônica, eu já falei para vocês a respeito da pregabalina aqui. Eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição. A dose máxima dela é de 600 mg por dia e é muito frequente eu receber pacientes em uso de 75 mg por dia, que é uma dose bem baixa, dizendo que a pregabalina não funciona. Pode ser que não esteja funcionando justamente porque a dose está muito baixa. Esse é um motivo muito importante. Outro motivo é a forma de tomar a medicação. Alguns medicamentos devem ser tomados em jejum. Outros medicamentos devem ser tomados com o estômago cheio. Alguns medicamentos não podem ser partidos ao meio, porque isso altera a absorção da própria medicação. E alguns medicamentos não podem ser ingeridos junto com álcool, porque isso afeta a absorção e o metabolismo da medicação. O erro no diagnóstico também é um dos responsáveis pela falha do tratamento medicamentoso. Vamos utilizar as dores neuropáticas como exemplo. Essas dores, por definição, são causadas pela própria lesão, pela própria disfunção naqueles nervos que carregam as informações dolorosas. E esse tipo de dor responde muito mal, por exemplo, a medicamentos anti-inflamatórios ou eventualmente a medicamentos opioides. São mais responsivas, ou seja, elas melhoram mais com o uso de medicamentos da classe dos anticonvulsivantes. Eu já mostrei para vocês aqui o porquê que os anticonvulsivantes são bons tratamentos para alguns tipos de dores crônicas. E eu vou deixar o link também aqui embaixo para vocês. Então, o diagnóstico também é importante para que a gente escolha o melhor tipo de medicamento a ser utilizado. A intensidade do estímulo doloroso também é importante, porque a gente pode imaginar que usar um analgésico, um medicamento para dor, é como se fosse lutar como um cabo de guerra contra o estímulo doloroso. Enquanto mais potente for o analgésico, mais a gente ganha da dor. Mas quanto mais potente for a dor, mais a dor ganha dos analgésicos. Então é importante nós, eventualmente, associarmos alguns analgésicos ou aumentarmos a potência do analgésico à medida que o estímulo doloroso também se intensifica. Um fator que é muito negligenciado é o metabolismo do paciente e até a genética do paciente. Então hoje, em alguns casos, nós fazemos até testes genéticos para saber como que o corpo vai metabolizar um medicamento ou outro. Então, por exemplo, o medicamento chamado codeína, para agir, ele é metabolizado a morfina, assim que ele faz a sua ação analgésica. Até 10% dos pacientes caucasianos, ou seja, dos pacientes brancos, não conseguem metabolizar a contento essa medicação. Então ela não funciona. O paciente volta e fala: doutor, é como se eu estivesse tomando água. Então é importante, em casos selecionados, nós avaliarmos qual o tipo de metabolismo e qual a genética do paciente. A falta de um tratamento multidisciplinar também é muito importante na falha terapêutica. Então nós sabemos, por exemplo, que um paciente com hérnia de disco, apesar de ter que tomar alguns medicamentos analgésicos, ele precisa fazer uma fisioterapia adequada, senão dificilmente as dores vão melhorar só com a medicação, tá? Em alguns casos é preciso fazer alguns procedimentos intervencionistas. Por exemplo, no paciente com dores generalizadas, categorizados como fibromialgia, os estudos mostram que a psicoterapia tem o mesmo poder analgésico dos medicamentos. Então, o paciente que tem esse tipo de dor, que não faz a psicoterapia, perde um braço do tratamento, né, um tipo de tratamento tão eficaz quanto as medicações. Sensibilização central. Esse ponto é crucial e é muito importante que nós entendamos como que a dor é processada,
como que nós sentimos a dor. Então, se nós utilizarmos esse modelo clássico de percepção de dor, onde um estímulo doloroso acontece aqui, por exemplo, na perna, esse estímulo vai ser transportado por um neurônio até chegar aqui na medula. Na medula, esse estímulo vai ser então transmitido para um outro neurônio através da liberação de algumas substâncias, e esse neurônio vai carregar até o cérebro, onde de fato nós vamos perceber a dor, não só a sua localização, como o tipo de dor e também a sua intensidade. O que acontece é que se esse estímulo doloroso for mantido por muito tempo, é como se o cérebro ou o nosso corpo interpretasse da seguinte forma: bom, está doendo e esse paciente, esse indivíduo não está fazendo nada para aliviar a dor. Então o que o cérebro faz? Ele sensibiliza as vias da dor. E como isso acontece? Acontece até com o aumento, com a proliferação de algumas células neuronais que estão no caminho da dor, né? Isso nós chamamos de sensibilização central. E isso dificulta muito o tratamento medicamentoso da dor. Então a mensagem que eu preciso passar para vocês é a seguinte: é necessário otimizar o tratamento medicamentoso da dor. Utilizar a melhor medicação para aquele tipo de dor, da melhor forma possível e na dose adequada. Nem sempre isso resulta em um tratamento, em um alívio da dor efetivo. Por isso, é muito importante que nós façamos um tratamento multidisciplinar, tá bem? Em alguns casos, nós devemos lançar mão dos tratamentos intervencionistas quando os medicamentos e outros tratamentos menos invasivos não surtirem o efeito desejado.